Gálatas 1, o verdadeiro evangelho. Nós estamos no capítulo 1, dos versos 6 ao 10. E o foco dessa noite é o verso 8, o 9 e o 10. Nós possamos dar uma adiantada, mas nós vamos seguindo o passo, como nós estamos. Versículo a versículo, palavra e trazendo aplicações. Gálatas 1, do 6 ao 10. Eu gostaria de ler os pares e que a amada igreja lesse os ímpares. Quem está deixando de vir para Gálatas está deixando de se alimentar espiritualmente. Gálatas 1, do 6 ao 10. A palavra de Deus nos diz assim. O tema da noite é o verdadeiro evangelho, tá? O apóstolo Paulo diz assim, verso 6: estou muito surpreso em ver que vocês já estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja esse anátema. Por acaso eu procuro agora favor das pessoas ou favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Amém, igreja? Vamos orar novamente só por iluminação e compreensão. Te agradecemos, Pai Santo, por todos os agradecimentos, por essa primeira parte. Ó Deus, por os louvores entoados ao Teu nome, pela direção, ó Deus, pela oração já feita pelo pastor, e nós te pedimos agora, ó Deus, iluminação do céu, do alto, ó Deus, vindo do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra. É isso que eu te peço, ó Deus, nessa noite, e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, o verdadeiro evangelho. Como nós identificamos o verdadeiro? Como nós identificamos o verdadeiro evangelho? Nós temos que saber como o falso foi pregado. Então, nós descobrimos o verdadeiro sabendo como é o falso. E o falso está cheio por aí, do falso evangelho. Igrejas lotadas, mas falta de palavra, falta de Cristo. E cada dia que passa, está ficando pior. Tem aumentado o número de seitas que pregam o quê? Prosperidade, saúde financeira. Não que Deus não nos dê isso aí, mas isso não é o foco. Por isso que essa carta de Paulo ela é tão pesada, é uma carta pesada. E Paulo ele usa muito nessas cartas deles, essas epístolas, afirmações que ele faz em 2 versículos seguidos. Ele diz uma coisa no versículo e no segundo versículo ele intensifica o que ele falou, que é justamente para a igreja inculcar. Nós observamos no capítulo 7, justamente no versículo 7, que Paulo diz que o qual na verdade não há outro. Então não há outro evangelho. Não há outro evangelho, só há um evangelho. Nós identificamos, sabemos o falso através do verdadeiro. Somente assim. O que Cristo deixou para nós, as Escrituras Sagradas, lembrando que o Novo Testamento, ele interpreta o Antigo Testamento. Tem coisas no Antigo Testamento que já foi cumprida. São leis cerimoniais. Então, para a gente saber do que acontece na nossa vida, nós temos que ter essa leitura. O Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento e os dois estão interligados. O apóstolo Paulo ele diz isso justamente, que não há outro evangelho, não há outro, só há um evangelho. O que era que esses falsos profetas estavam fazendo? Inserindo, eles não negavam Cristo, não, era Cristo mais o sábado, Cristo mais a circuncisão, Cristo mais as festas, Pentecostes, Páscoa, festa dos tabernáculos, era Cristo e mais algo. Tudo isso
Toda ou qualquer religião que coloca Cristo mais é seita. Cristo não divide a glória dele com ninguém. Quem foi para a cruz? Cristo. Foi ele que morreu por nós, na cruz do Calvário. E Paulo aqui no verso 7, ele fala, na segunda parte aqui, alguns que estão perturbando vocês. A igreja estava sofrendo o quê? Perturbação. Ele permuta Paulo. Paulo ele vinha falando do quê? Da apostasia. Aqueles crentes que abandonaram a fé, abandonaram a igreja. E ele agora fala no verso 7 aqui, antes da gente chegar no verso 8 e 9, que é um versículo que está interligado. O apóstolo Paulo, ele faz uma transição daqueles crentes que tinham abandonado a igreja, tinham apostatado, e agora ele vai falar de uma ação perigosa, danosa. De quem? Dos falsos profetas. Ele vai dizer que esses homens perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho. Olha o que ele diz no verso 7. Alguns que estão perturbando vocês, a igreja, e querem perverter o evangelho. É só o que tem aí fora. Está cheio de igrejas assim, de homens que estão infiltrados no meio da igreja, que são o quê? Filhos do engano, que são identificados com duas ações diretas, contra Deus e contra a igreja. Eles perturbavam a igreja e pervertiam o evangelho. Olha a situação da igreja como estava. Perturbação, a palavra aqui é forte. A palavra perturbação é literalmente perturbação. Eles perturbavam a igreja. A palavra é agitava a igreja. Eles agitavam a igreja. Não tinha sossego a igreja, com seu engano e a sua perversão. Perturbação, uma perturbação dentro da igreja. Eu falei isso quarta-feira passada. Ela traz adoecimento espiritual. A igreja não tem sossego para seguir a sã doutrina. Não tem. Era isso que esses falsos profetas estavam causando na igreja. O apóstolo Paulo diz: tem alguns que estão perturbando vocês diretamente, dizendo, ó, estão perturbando a igreja. Não estão pregando o evangelho genuíno. Ele completa aqui no final, ó, estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno. Então eram duas ações diretas. E o pior, quando existe uma falsa doutrina dentro de uma igreja, aonde atinge primeiro? Os novos convertidos. São os primeiros que são abalados. Por quê? Porque ainda não está formada a doutrina alicerçada na palavra de Deus. Então esses homens, eles iam direto aonde? Nos novos convertidos. Nos novos convertidos, eles queriam induzir, seduzir a igreja, para dizer, ó, Cristo salva mesmo, mas vocês têm que cumprir a lei de Moisés. Perturbavam, agitavam a igreja, trazendo o quê? Confusão dentro da igreja, agitação dentro da igreja, erro teológico dentro da igreja, heresia para dentro da igreja. E isso é um perigo, porque quando você não prega o verdadeiro, quando você prega o falso, você vai formar o quê? Facções dentro da igreja. Estava acontecendo isso na carta de Paulo à igreja dos Coríntios. Havia o quê? 4 grupos, divisões. Provavelmente essa igreja aqui também estava dividida. Porque quando não se prega o verdadeiro, cria-se o quê? Grupos, facções. Então esses falsos mestres, eles não só perturbavam, mas ele diz aí, pervertem ou pervertiam o evangelho. Olha o que ele diz: há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho da graça, o evangelho genuíno. Nós sabemos onde está o erro do falso através do verdadeiro. Por isso nós temos que a Bíblia como a nossa regra de prática e fé. Não adianta, com base no sacrifício de Jesus por nós. É o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Se a gente ler só um sem o outro, vai ficar faltando, meus irmãos. Não tem como. É a obra de Cristo. Nós temos que saber que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo diz: eu sou o cumprimento da lei, eu sou os salmos, os profetas e a lei, eu sou o cumprimento. Então nós não podemos quebrar os fundamentos da igreja, não, a raiz primária da igreja. Nós não podemos substituir, diluir, nem aumentar, de forma nenhuma.
De forma nenhuma. A palavra perverter está ligada a inverter, trocar. É aquilo que eu falei quarta-feira passada. Eles estavam pegando o evangelho raiz aqui, estavam virando de cabeça para baixo. Essa é a origem da palavra do grego, de cabeça para baixo. Estavam agitando a igreja, perturbando a igreja estava agitada, e eles pegaram o evangelho e viraram de cabeça para baixo. Esse é o sentido original do texto. Quando ele diz perverter, inverter, colocar de cabeça para baixo, bagunçar, tirar o sentido original do evangelho. Esse é o significado de perverter, virar de cabeça para baixo, justamente isso, tirar o sentido original, real do evangelho. Porque eles estavam o quê? Incluindo o legalismo. O legalismo tem matado igrejas. Pastores que foram grandes pastores, homens de Deus, batistas, que entraram no perigo do legalismo. Vários homens inteligentes, mas que saíram da palavra. Por quê? Por causa do politicamente correto. Porque eles querem agradar o mundo, eles querem agradar a população, eles querem agradar principalmente a grupos minoritários. É a nova moda. É a inclusão do jeito que for, sem transformação. Inclusão sem transformação. Nós somos uma igreja, o quê? Que transforma, o evangelho é transformador. Para se incluir na comunidade de fé, tem que haver transformação. E o que é que eles fazem? Pegam essas minorias e dizem, não, é uma luta de classes. Preto contra branco, rico contra pobre, e os pastores batistas estão entrando nessa. Viraram de cabeça para baixo, da mesma forma que acontecia, está acontecendo hoje. Talvez se por isso muitos não queiram doutrina hoje, porque é mais fácil não pegar e fazer um estudo de 12 livros, como eu faço preparando para vocês. É mais fácil trazer água que não alimenta. Só água no final vai matar. Tem que ter o alimento sólido. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 7, esses homens estão pervertendo, estão perturbando, estão invertendo. Por isso que o cuidado com a igreja ele é redobrado. O perigo do engano religioso. Meus irmãos, é muito fácil a gente se adaptar com as modas. Não, eu vou deixar a moda entrar dentro da igreja. A modinha não pode. Não, é só hoje uma parede preta, amanhã é outra coisa pior. A moda entrou no meio da igreja de um jeito que às vezes é até num sentido bom, porque com a parede aqui a transmissão vai ficar melhor, mas depois eles colocam em todos os lugares. Aí depois começam a aderir a outras coisas. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não pervertam o evangelho é sobre Cristo. Olha o que é que ele diz, o evangelho é sobre Cristo. Perverter o evangelho de Cristo, o evangelho é sobre uma pessoa. O evangelho é sobre uma pessoa. Não pode incluir nada e nem ninguém. Ele disse o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, o evangelho da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por obra sim, a obra que Ele fez por nós. Aí é por obras. A obra de Cristo na cruz do Calvário, não as nossas. O evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo vai dizer que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele é poder, por isso que não precisa de movimento. Não, nós precisamos de Bíblia. É disso que a igreja está precisando. Não existe maior. Os grandes avivamentos da história, você pode pegar no Antigo Testamento, começa com o quê? Com a leitura da palavra. Os reis, os profetas traziam a lei novamente, liam, o povo se arrependia, cria e confessava seus pecados, e havia o quê? Avivamento, através da palavra de Deus. Depois que a palavra era lida, é só ver Esdras, Josias, os grandes avivalistas, os grandes avivamentos que houve na palavra de Deus, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, através da palavra. Por isso que Paulo fala no verso 8 e 9, a gente vai ver a unicidade do evangelho, o evangelho único, o evangelho de Cristo. E Paulo faz uma afirmação aqui, ele assevera que só há um evangelho, só um evangelho.
Paulo chega a pronunciar maldição contra todo aquele que mudar esse evangelho aqui. Todo aquele que pregar um evangelho diferente, seja ele mesmo o apóstolo Paulo, seja outro apóstolo, ou seja até um anjo que descer do céu. Ele dá uma sentença e carimba. Verso 8 ele dá a sentença, e no verso 9 ele carimba. Ele faz justamente isso. Olha o que é que ele diz no verso 8. Primeiro, mas ainda que nós, Paulo, Silas, aqui era na primeira viagem missionária, ele estava juntando a turma dele. Mesmo que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Era uma sentença literalmente de maldição. Pode ser pesado, mas é isso que todo falso apóstolo ou falso pastor vai ter. É uma sentença de condenação, porque a responsabilidade, o apóstolo Paulo ele vai mais longe, ele vai dizer que nós obreiros, nós estamos pregando como se fosse o próprio Cristo, na palavra de Cristo. Olha a responsabilidade que é. E Paulo está dizendo, esses homens serão relegados, banidos da presença de Deus. A palavra significa isso, anátema. O significado da palavra anátema no grego é banição, banimento. De que? Da presença de Deus. Banimento, serão banidos, relegados para onde? Para o inferno. Paulo ele dá essa sentença. Paulo vinha caminhando, no capítulo 6 ele falou da apostasia, só para relembrar o que a gente falou, bem rapidinho, gente. Verso 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa, daquele que os chamou, da graça de Cristo para outro evangelho, literalmente apostatando, abandonando Deus, para o quê? Tirando o verdadeiro e colocando o falso. Quando a gente lê no capítulo 7, ele justamente fala dessa ação nociva, nefasta, danosa dos falsos profetas. Olha o que ele diz no verso 7. O qual na verdade não é outro evangelho. Porém, há alguns, falsos profetas que estão perturbando vocês. Esse alguns aqui, era justamente os infiltrados dentro da igreja, lançando suas setas malignas. E Paulo invoca o quê? Maldição sobre eles. Maldição. A razão que Paulo faz isso de forma tão veemente, Paulo ele bate o martelo mesmo, porque o que estava em jogo era o quê? A glória de Cristo. O que estava em jogo é o que hoje ainda? A pureza da igreja. O que está em jogo hoje é a pureza da igreja, uma igreja santa, separada, e a glória de Cristo. É isso que está em jogo. Por isso que Paulo é veemente. Paulo aqui é intolerante mesmo com os falsos profetas. Ele dá de cima para baixo. E a gente vai tirar alguns pontos aqui de aplicações aqui para a gente, alguns fatos urgentes. A gente vai ver aqui uma primeira coisa, no verso 8 aqui, que o evangelho é maior do que o pregador. Nunca é o pregador, mas é a pregação. É a pregação. Pastor, e os que se preparam mais? Claro, mas é a pregação, é a palavra de Deus. Quando Paulo diz aqui, mas ainda que nós, ele já está mostrando que o evangelho é maior do que ele. Ainda que nós, mas introduz o que ele quer dizer, porém, todavia, o que eu estou dizendo para vocês é, ainda que nós, aí ele vai dizer em seguida, ou mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, daquele que temos pregado, que seja anátema. Mas eu quero pegar só aqui, mais ainda que nós. Paulo está dizendo, se eu, ele está aqui hipoteticamente, Paulo está hipoteticamente, ele está o quê? Ele está invocando maldição para si mesmo. Ele diz só, se eu for aí, depois dessa carta, depois de eu ter ido aí, e trazer um evangelho diferente, que eu seja amaldiçoado, que eu seja lançado no mar de enxofre. O evangelho não pode ser pregado nem além nem aquém do que o evangelho é genuíno. Não pode. Por isso que o evangelho é maior do que o apóstolo Paulo. A mensagem é maior do que o mensageiro, sempre foi.
O mensageiro, ele tem valor se ele estiver pregando a mensagem verdadeira, somente isso. Se ele não estiver pregando a verdade de Deus, ele não tem valor nenhum. Valor nenhum. O pregador, ele é insignificante sem o evangelho genuíno. Então o pregador, ele só tem valor se ele estiver com a mensagem correta, se ele estiver com a verdade de Deus, se ele estiver pregando sobre Cristo. Aí ele vai ter valor, porque ele está pregando o que Cristo mandou. Então Paulo, ele não se exima, ele vai dizer, mais ainda que nós, o próprio Paulo, aí ele completa, ou mesmo anjo, vindo do céu, se alterar a mensagem, que seja anátema, maldito seja. É isso que ele está dizendo aqui. Pastor, essa palavra vale para hoje mais do que nunca. E como vale para hoje? E como vale para hoje? Então este fato vai mostrar aqui claramente que a mensagem é maior do que o mensageiro. A mensagem é maior do que o pastor, muito maior. Nesses tempos atuais, o que é que está acontecendo, meus irmãos? Estão trocando, está tendo um evangelho, sabe o quê? Antropocêntrico. Um evangelho focado no homem, no eu, e não funciona assim. Pessoas que querem apresentar o que? A personalidade do homem. E Paulo aqui, ele se inclui dizendo que o evangelho é superior a ele. O evangelho centrado no homem, antropocêntrico. Estão trocando o evangelho genuíno pelo evangelho do eu, o evangelho do ego, o evangelho da glória, o evangelho do homem. Porque o evangelho não é, meus irmãos, focado no homem. Porque o que importa é a mensagem. A mensagem é o principal. O evangelho é o principal. Não era Paulo, mas era o que Paulo pregava. Por isso que ele se coloca, quando ele diz, aqui no começo do verso 8, mais ainda que nós, eu ou aqueles que caminham comigo, se trouxer a vocês um evangelho diferente, que seja amaldiçoado. O que prova, meus amados irmãos, que um ministério, ele é frutífero, não é a popularidade. Não é a popularidade. O que é que Jesus diz lá em Mateus 24? Coloque bem aqui, Mateus 24:11, ele vai dizer, surgirão muitos que enganarão a muitos, enganadores. Olha o que é que ele diz, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então o evangelho, às vezes, o ministério, ele pode ser o que? Aparentemente aos olhos humanos, bem sucedido, mas o que é que o apóstolo, o que é que Jesus diz aqui? Ele diz o que? Pode deixar aqui, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então não está baseado o ministério frutífero na popularidade, não, nem nos sinais e prodígios. Bota agora o verso 23 e 24, só para a gente ver, 23 e 24, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Verso 24, só para a gente completar, porque seguirão falsos cristos, falsos profetas. Esses falsos profetas, eles vão o quê? Operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Olha a situação que é. O crente tem que estar o quê? Vigilante. Vigilante. Isso aqui, Jesus, é claro, aqui é Jesus dizendo, o próprio, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, operando grandes sinais e prodígios. Aí ele vai dizer, para enganar, ele coloca condicional, se os eleitos de Deus não vão ser enganados, podem até ser seduzidos, enganados momentaneamente, mas depois eles vão abrir os olhos, se possível, os próprios eleitos de Deus. É uma condicional, ele não está fazendo uma afirmação aqui, ele está condicionando, se possível, até os eleitos de Deus. Mas o evangelho genuíno é o evangelho focado na palavra de Deus. Irmão, coloca aqui Isaías 8:20. O evangelho genuíno é focado na palavra de Deus. Isaías 8:20. Isaías 8:20. Olha o que ele diz. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O que é que
ele está dizendo aqui, a lei aqui era o quê? Os 5 primeiros livros de Moisés. Aí ele está dizendo, se os primeiros 5 livros de Moisés e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais vocês verão a luz do alvorecer. Porque o evangelho está focado em quê? Na palavra. No que Cristo deixou para nós. Bote 1 Timóteo aqui 4, do 1 ao 5, para ficar mais claro ainda. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Olha o que é que ele diz. Ó. Vamos ler junto, igreja. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem e a ensinos de demônios. Pode voltar, 2, vamos lá. Pela hipocrisia, 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada. Verso 3. Que proíbe o casamento. Volta aí, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. 2 Timóteo. Eu errei, me perdoe, meus amados. 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Só um pulinho aí, Gustavo. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Vamos lá agora sim. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com insistência agora, ó, diante que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virão os tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, engrandecendo-se às fábulas. Verso 5 para a gente encerrar. Mas você, verso 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ele é claro aqui, ó, através da palavra, através da doutrina que a gente exorta. Meus irmãos, o que a gente tem hoje é várias opiniões de homens e de mulheres, mas nós temos que olhar o que está na Bíblia, porque se não estiver na Bíblia, nós temos que rejeitar. Nós não devemos nos comprometer com o que não está na Bíblia. Várias presepadas tem hoje aí. Se você assistir o YouTube, você fica escandalizado. Profetada em cima de profetada, é escândalo. Por isso que muitos olham para os evangélicos com um olhar tenebroso, porque é escândalo que tem na internet, de pastores, pastoras, etc, etc, etc. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele traz um aviso claro, para que nós não venhamos pregar um evangelho diferente. Desses 2 textos aqui, nos 2 versículos 8 e 9, Gálatas 1, 8 e 9, ele faz aqui, ele denuncia, literalmente, ele vai dizer o que acontecerá com aqueles que tiram ou acrescentam alguma coisa. Ele diz aqui, ó gente, só para repetir, verso 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente, daquele que temos pregado, que seja esse anátema, maldito. Aí ele repete, agora ele carimba no verso 9, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente, daquele que já receberam, que esse seja maldito. 2 vezes, e sabe o que acontecerá com eles? Essas pessoas que pregam um evangelho diferente, a gente vai ver agora, Apocalipse 22, 18 e 19, olha o que vai acontecer com eles, com essas pessoas que pregam um evangelho diferente. Apocalipse 22, 18 e 19, Apocalipse 22, 18 e 19, olha o que ele diz. Ele diz assim, ó,
Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifica-se. Alguém lhes fizer qualquer acréscimo, qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará o que? Os flagelos. Escrito nesse livro, verso 19. E se alguém tirar, primeiro ele disse acrescentar. E se alguém agora tirar, o que é que acontece? Qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Flagelos. A gente sabe dos flagelos que é levantado em Apocalipse. São 3 sessões. 3 sessões. Se acrescentar. E depois ele diz, se tirar e se acrescentar. Ele vai longe. Aqui é o próprio Senhor, aqui é João falando, através do nosso Senhor, tudo que Jesus tinha ditado para ele. Em uma visão, Jesus aparece para João. Então, se tirar ou se colocar, Jesus é claro, não tem parte com Deus. Os flagelos desse livro, todas as abominações de condenação caem sobre esses falsos profetas. Todas, pastor, todas. Que é justamente a maldição que ele diz aqui no verso 8. Justamente isso. Que esse seja anátema. Capítulo Gálatas, tá? 1:8. Que esse seja maldito. A palavra, eu já falei para vocês, né? Que é banimento. Que seja banido da presença de Deus. Se cumpre o que Jesus disse lá. Não tem parte com Deus aquele que tira ou aquele que acrescenta. Dessa palavra, ou a responsabilidade de um pastor, ou a responsabilidade de um líder, ou a responsabilidade de um crente. Nós não podemos tirar, nós não podemos incluir nada nessa palavra. Nós só temos que fazer uma coisa: pregá-la com fidelidade, sem medo, e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Anátema, destruídos. Anátema, banidos da presença de Deus, fora da presença de Deus, longe da presença divina. Destruição, ruína, para aqueles que aumentam, tiram ou incluem alguma coisa. São banidos, anátemas, maldito seja. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que esses falsos profetas, a mesma coisa que Jesus disse lá, não terão parte com Deus. Todos os flagelos que tem Apocalipse vai cair sobre ele. Isso é o que? Maldição. Maldito seja aquele que inclui ou tira alguma coisa. O Evangelho, ele é simples e puro. O problema é que às vezes nós estamos querendo ver. É por fé, meu irmão. Nós estamos querendo sentir. É por fé, meu irmão. Nós estamos querendo pegar. É por fé, meu irmão. É pela graça mediante a fé. Nós temos que ter essa humildade para não deixarmos entrar. Entrou, abre uma brechinha. Aí depois janela, porta, avenida. Essas igrejas estão assim porque deixaram entrar sorrateiramente. Às vezes, o que o apóstolo Paulo diz, para agradar homens. Olha o que é que ele diz no verso 10. Só para a gente pegar o verso 10. Verso 10, Gálatas 1:10. Por acaso eu procuro agora agradar o favor das pessoas ou o favor de Deus? É uma pergunta retórica. Claro que nós sabemos que é o favor de Deus. A primeira pergunta retórica de Paulo. A segunda, ou procuro agradar pessoas? Claro que é a Deus. Se ainda, aí Paulo vem agora e responde, se ainda eu estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, servo de Deus. Não podemos agradar. Inclusão, não. Transformação, mudança de caráter, metanoia, na veia. É isso que tem que ter, transformação. O Evangelho, ele causa transformação. É transformação, mudança de vida. Por isso que o Evangelho traz o que? Bênção. Mas é bênçãos espirituais. A apostasia traz o que? Maldição. Aqueles que abandonam, ou aqueles que incluem. A humanidade caída, cada dia procura mais ver. Eles querem ver, e não existe isso. O Evangelho, ele produz e oferece salvação, não dinheiro, não poder, não.
A lei vai apontar e dizer que eu sou pecador. Mostra que eu sou pecador. Por isso a graça nos chegou. Mas Jesus é tão bom que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior, para nos sustentar, para nos orientar, para nos corrigir. Por isso que o Evangelho ele causa o quê? Transformação. Ele traz bênção espiritual. A quem, pastor? Todo aquele que nele crê. Mas ele também traz maldição. Para quem, pastor? Aqueles que estão invertendo, aqueles que estão mudando o Evangelho. Por isso que começa pelos cabeça. Começa pelos cabeça. Traga aqui o falso profeta. Maldito seja todos os flagelos. Quem bem soubesse, não fazia isso. Está tendo um zoom aqui, Gustavo. Corrige aí, por favor. Então, o que é que acontece? Flagelos. É interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que nós, como igreja, nós somos o bom perfume de Cristo. Vamos ler esse texto? Coloca bem aqui, Gustavo, 1 Coríntios 2, 15 e 17. O Evangelho vai trazer vida, mas ele também vai trazer morte. Cheiro de vida e cheiro de morte. Vamos ler juntos aqui, meus irmãos, do 15 até o 17, vamos lá? 2 Coríntios, Gustavo, se liga aí. 2 Coríntios 2, senão eu erro de novo aqui. 2 Coríntios 2, do 15 ao 17. Isso. Porque nós, vamos lá, igreja? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como também os que perdendo. Verso 16. Para este, cheiro de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Verso 17. Porque mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, parte do próprio Deus. Olha a responsabilidade da igreja. Nós não estamos mercadejando, nós não estamos atrás de clientes, nós não vamos diluir para que chegue mais pessoas, não mercadejamos, não. Se não houver transformação, não há inclusão. Sem transformação, não há inclusão. Tem que haver transformação. O que eu falo é das minorias. Tem que haver transformação, mudança de vida. Tem que haver. Sem transformação não há inclusão. Por quê, pastor? Porque nós não mercadejamos. Não mercadejamos a palavra de Deus. Pelo contrário, nós falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa é a responsabilidade da igreja, da parte do próprio Deus. É assim que nós pregamos. Primeiro ele falou do quê? Do apóstolo, agora ele fala de um anjo. Olha o que é que ele diz. Mais ainda, capítulo 8, versículo 8, Gálatas 1, verso 8. Voltemos para o texto original. Gálatas 1:8, olha o que é que ele diz. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregando, que seja anátema. Primeiro ele falou dele, agora ele fala de quê? Dos anjos. Olha, mesmo um anjo com seu poder, é como se ele estivesse dizendo, ó, o anjo aqui, o que pode aparecer? O anjo de Deus, ele está o que ele ministra ao nosso favor. Os anjos, eles ministram ao nosso favor. Eles acampam ao nosso derredor. Ficou para o homem pregar a palavra de Deus, não para os anjos. A responsabilidade é da igreja. Um anjo, não. É como se ele estivesse dizendo, ó, se vier, é um anjo caído. Filho do diabo. Filho do diabo. Deus, ele não muda. Ele deixou o seu evangelho para ser pregado. Por isso que o evangelho é superior ao pregador. Por isso que o evangelho é superior aos anjos. Aquele ser celestial com todo o seu poder. Todos eles, querubins, arcanjos. Todos eles, os anjos. O evangelho é para ser pregado pela igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu. Aí ele, palavra de maldição, que seja amaldiçoado. O céu não enviaria um mensageiro, porque Deus deixou a igreja responsável para pregar o evangelho.
Do contrário, Deus mudaria. Deus não muda, Ele é imutável, meus irmãos. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Ele deixou o Evangelho aqui, puro e simples, para que nós pudéssemos pregar Ele do jeito que Ele é. Por isso que no verso 9 ele reafirma a essência do Evangelho. Eu disse que primeiro ele dá a palavra, depois ele carimba. Olha o que é que ele faz aqui. É uma dupla afirmativa de Paulo aqui. Verso 9. Primeiro ele disse, como já dissemos. Aí ele repete 9. E agora repito, verso 9. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Ele repete novamente. Aqui é um contraste agora, tá? Com a graça de Deus. A graça de Deus, com a famigerada adulteração do Evangelho. Não podemos adulterar. Quando a igreja adultera, ela está fadada a morrer, a cair no legalismo. E igrejas estão lotadas de pessoas, mas sem o Espírito Santo de Deus, sem Cristo no meio da igreja. Pessoas que abandonaram literalmente Cristo. Por isso que ele diz e repito. Ele diz, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Maldito seja. É uma declaração de Paulo contra aqueles que pervertem. Isso aqui a gente pode declarar. Maldito seja aquele que prega um evangelho diferente. Por isso que Paulo lhe trata com tanta veemência sobre esse assunto aqui. O apóstolo Paulo era um representante legal de Deus, ele tinha autoridade para dizer isso aqui, autoridade apostólica. Ele diz no verso 1, a autoridade que ele tinha aqui, verso 1, Paulo apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, não, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele tinha autoridade do Pai e do Filho para dar essa sentença de maldição aqui, para os judaizantes, para os falsos profetas. E a igreja tem essa autoridade. Nós só precisamos pregar o verdadeiro, que o falso vai cair automaticamente. Não precisamos entrar em debates. Não, pregue Cristo. Tem pessoas que vivem brigando na internet aí. Não precisa, só pregue Cristo. Quando prega o verdadeiro, o falso cai por terra. Pregue Cristo. Pregue Cristo. Por isso que é um perigo. Isso pode trazer dano para a igreja. Pode trazer maldição para a igreja. Anátema. Anátema. Há várias características de homens assim. Eu listei algumas, eu listei 7 de homens assim. 7. Provavelmente vai ficar para outra quinta-feira, mas eu vou só dizer para vocês, ao herege dentro da igreja. O herege dentro da igreja. Talvez esse seja o mais perigoso. Pastores herege. Pedro advertiu contra esses homens. A gente vai ver ponto a ponto ao herege dentro da igreja. Nós temos que ter cuidado. Havia um homem chamado Ário, que ele não acreditava na doutrina da Trindade. E teve que surgir homens para fazer a defesa legal do Evangelho. Há algumas seitas hoje que negam. Os Testemunhas de Jeová negam. Dizem que Cristo é a primeira criatura, que Ele não é Deus de Deus. Há o charlatão dentro da igreja, segundo esses homens. O charlatão, ele usa o cristianismo para enriquecimento pessoal. É só o que tem, o charlatão da fé aí. É só ligar no canal evangélico, qualquer hora da noite. E o pior é que eles têm rede de televisão para pregar de manhã até o outro dia de manhã, 24 horas. Ao charlatão. Paulo advertiu sobre eles, a gente vai ver também depois. Meus amados irmãos, o profeta, que ele quer ser dotado de revelação. Olha a revelação aqui. Novas revelações, ao povo cai. A Bíblia é inspirada, revelada, o cânon bíblico está fechado. E pessoas caem. O falso profeta. As escrituras já estão
fechadas, não precisa mais de revelação. Pastor, e nós precisamos de que agora? Iluminação para entendermos, não revelação. Revelação é diferente. Nós precisamos ser iluminados. Por isso que vocês já perceberam, toda vez antes de eu pregar, eu oro por iluminação e não por revelação. Aí a Bíblia já é revelada e inspirada por Deus. Um irmão pode revelar alguma coisa, o irmão vai lhe iluminar, você vai entender e compreender através da palavra, trazendo iluminação. O Espírito Santo agora já habita em nós. Se trouxesse revelação, tinha que acrescentar na Bíblia. Então, cuidado com as revelações. Deus mandou te dizer, fazer igual o falso profeta lá, disse que Deus vai mandar você casar com esse rapaz para a menina. O rapaz já era casado. Está na internet aí, está cheio a internet. Então é o profeta 3, né? Quarto, o divisor. Algumas pessoas que dividem a igreja. E o apóstolo Paulo vai falar isso. Porque ele quer que sua vontade prevaleça. Ele chega alegremente, divide a igreja, formando grupos, promove divisões, tem o espírito de divisão, e não o Espírito Santo de Deus. Judas vai falar sobre esses homens, o divisor. Eles são desprovidos do Espírito Santo de Deus. Deus vai mais longe ainda. Ele diz que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. É justamente o divisor, aquele que divide igreja, filho do diabo. Há congregações e igrejas hoje que são divididas. Tem vários grupos dentro de uma igreja só, vários grupos. Há também o falso profeta que nós chamamos do bajulador. Ele quer o quê? Agradar. Eu agrado a um e a outro não. Agradar pessoas, agradar homens. O bajulador dentro da igreja, o pastor bajulador, só bajula uns e outros não. É só o que tem. Paulo vai falar sobre ele também. E há o especulador, o final. Aqueles que especulam a coisa, obcecado por novidade. Eles querem ser original. Tem que ter uma novidade. Tem que estar especulando para que as pessoas vejam, para que as pessoas sintam, emoção. O autor de Hebreus advertiu sobre esses aqui. Hoje nós temos que ter todo cuidado. Em todas as épocas há o especulador que fica obcecado pelas coisas atuais, as coisas contemporâneas, e querem o que? Às vezes reinterpretar a Bíblia, dizendo que é antiga. Tem aí o Batistão, que diz que tem que reinterpretar. Não sei, acho que ficou doido. E são embaixadores eles, mas de Satanás. Embaixadores de Satanás. Esses aqui, 7 tipos de falsos profetas que a gente falou aqui. Nós vamos ver um por um na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, e detalhar os textos que foi dado por Deus, apontando cada um, como eles são, como eles vivem. Então qualquer indivíduo, meu irmão, que se levantar para perturbar a igreja e perverter o evangelho, olha que é 2 ações diretas, no verso 7, né? Eles perturbam e pervertem. Qualquer pessoa que se levantar para perturbar a igreja e perverter o evangelho, filho do diabo. O evangelho é puro e simples. Esse alguém que inclui, incorpora, ou abraça, ou tira algo, esse alguém, ele é universalmente fadado à condenação. Há esperança, mas só Deus sabe se ele vai mudar ou não. Mas ele está fadado à condenação. E se ele se incorporar num desses aqui, se ele não mudar, será condenado também. Porque o evangelho é sobre Cristo. Nem além, nem aquém. Nem eu tiro, nem eu coloco. Nem além, nem aquém. Não. Nem eu retiro, nem eu acrescento.
Nem eu subtraio, não. Nem eu adiciono, não. O Evangelho de Cristo, o Evangelho puro e simples, completo. O Evangelho que é poder em si só. Vamos ler aqui, Gustavo, eu quero ler junto com a igreja esse texto, Romanos 1, 16 e 17. O Evangelho é poder de Deus. Vamos ler aqui, igreja. Vamos lá. Romanos 1, 16 e 17. Vou ter cuidado, senão eu vou passar direto. Romanos 1, isso. Vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. É assim que nós vivemos, por fé. Por fé, o Evangelho em si só. Por isso ele diz aqui, como já dissemos, e agora, repito, volto para o verso 9. Como já dissemos, e agora repito, o Evangelho pregado, o Evangelho recebido, o Evangelho que traz bênção, não pode ser adulterado, porque ele gera maldição, ele gera condenação. O Evangelho pregado por Paulo é o mesmo Evangelho que nós recebemos. Foi o Evangelho recebido por Cristo. Paulo recebeu de Cristo e nos passou, está aqui nas Escrituras Sagradas, 13 cartas. 13 cartas. E conforme os estudiosos, quem ditou o livro de Lucas foi Paulo para Lucas. Agora, se foi ou se não foi, depois os irmãos decidam teologicamente. Mas conforme uma grande parte dos estudiosos, Paulo ditou para Lucas. Ele tinha informação privilegiada. Lucas andava com quem? Com Paulo. Provavelmente, nós não sabemos. Então eles estavam o quê? Esses homens dessa igreja aqui, mudando, abandonando a fé. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos de fé em fé. Todo dia nossa fé é renovada. É um dia atrás do outro. Porque o justo viverá por fé. Então Paulo, ele só não pregava pessoalmente o Evangelho, não, mas ele vivia plenamente o Evangelho que ele pregava. E assim, esse é o foco da igreja atual. Não sermos só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra de Deus. Viver o que está aqui. Literalmente, é difícil, é uma luta dia a dia. Mas ele chama, prepara e capacita. Não só para sermos ouvintes, mas participantes da palavra de Deus. Por isso ele diz, no verso 9, como já dissemos e agora repito, dissemos, é como se Paulo está dizendo aqui, os estudiosos lá nos comentários disso, é como se Paulo tivesse ido na igreja, pregado a palavra de Deus lá, e agora repete por carta. Então esses homens dessa igreja são o quê? Indesculpáveis. Porque eles estavam o quê? Uma grande maioria estavam abandonando a fé. Indesculpáveis. A igreja, ela é indesculpável hoje. A igreja doutrinada não pode entrar na moda do legalismo moderno. Não, eu vou contextualizar. A palavra é bonita demais. Contextualizar o quê? Você vai aplicar a palavra de Deus e trazer para o contexto da igreja. É diferente. Em aplicação, aplicando para a igreja. É isso que nós fazemos aqui. Por isso nós pregamos o Evangelho da salvação, que foi recebido. Paulo recebeu por Cristo, nós recebemos através dos apóstolos. Aqueles que recebem esse Evangelho não negam o Evangelho. Não. Não se moldam a outro Evangelho, a outro Evangelho. Nós não nos moldamos para agradar pessoas. Paulo não fazia isso. Por acaso procuro eu agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? De Deus. Ou procuro agradar pessoas? Não, procuro agradar a Deus. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Deus. Nós somos servos para agradar a Deus, juntar a igreja de Cristo,
pregar a palavra genuína, para que nós possamos sair, para que outras pessoas se cheguem a Deus e se liguem à videira verdadeira que é Cristo. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer uma complementação ou uma pergunta, Giliardo responde, que está ali. Já pronto. Senão a gente ora e vai para casa. Alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma complementação do que eu falei? Se não há, vamos orar. Em nome de Jesus. Curvemos nossas cabeças, baixemos nossas frontes e vamos orar. Lembrando que quarta-feira a gente vai ver cada falso profeta desse, um por um, e as suas referências bíblicas. É muito interessante esse estudo. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua maravilhosa graça que nos alcançou. A tua palavra já diz, ó Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A tua graça é maior. O salmista diz que a tua graça é melhor do que a vida, e é verdade, Pai. Porque se não fosse a tua graça, o teu favor imerecido, não estaríamos aqui. Não estaríamos caminhando, trilhando o caminho de Cristo, seguindo as passadas do nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que é o teu amor incondicional, é o teu amor irrestrito, é o teu amor, Deus, sacrificial para conosco. Como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Deus, participantes, praticantes da tua palavra. Que nós não venhamos, ó Deus, como nós lemos aqui hoje, não venhamos de forma alguma nos envergonhar do Evangelho, porque a tua palavra diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro foi pregado para os judeus e agora chegou aos gentios. E nós fomos alcançados por esse amor redentor, salvador, transformador. Não existe, ó Deus, nós olhamos e vimos aqui que não existe inclusão no teu corpo, inclusão, ó Deus, na videira verdadeira, sem transformação de vidas. Nós precisamos, ó Deus, como diz Jesus, muitos precisam nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos sustente, ó Deus, no restante dessa semana que te pertence. Que seja uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos não só sermos abençoados, mas que nós possamos abençoar outras pessoas. Ó Deus, nos abençoe. Nos leve em paz para os nossos lares, ó Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deus nos abençoe, meus amados. Deus nos abençoe.